Chega mais, Bom nossa cientista, dia! Bom dia! Olha, difícil falar tudo bem, né? Mas primeiro, gente, bom dia para todo mundo, meus queridos Mauro, Rebeca, Ana e todos os meus colegas que acordam comigo aqui junto nessa sala, né? Nossa comunidade. Difícil falar bom dia com tantas notícias tão difíceis, gente. Nossa Senhora, o mundo não tá fácil, né? Não tá fácil. Tá, não. Tá, Lu. Vamos falar sobre... Não está fácil. Estamos com saudade, né? A gente falou essa coisa do massacre lá em Israel, tirou o tema do meio ambiente, né? Ana, a gente estava, Rebeca, falando disso ontem, né? Não, e o pior, Mauro, é que a Amazônia está sob massacre. É massacre. Vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui o que a gente preparou. Sabe? Deixa eu mostrar o que a gente preparou. Também você preparou coisas para mostrar para nós, para falar sobre isto. Ontem saiu uma informação aterradora, né, de um observatório europeu, dizendo que 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos. É realmente impressionante esta informação. Ali vocês estão vendo um gráfico sobre a temperatura média global em outubro, ano a ano. Vejam o que acontece a partir do novo século e o que está acontecendo agora em 2023. Não precisa nem ver os números, né? Basta ver o desenho do código das barras ali da tabela. Quando a gente fala de floresta amazônica, a gente vem à nossa mente esta imagem. Às vezes também vem à nossa mente a imagem das queimadas. Mas esta imagem aqui, verdadeiramente impressionante, a cidade de Manaus, coberta de fumaça há vários dias. No dia 11 de outubro, Manaus chegou a ser considerada a segunda pior cidade do mundo para respirar, segundo este centro, o World Air Quality Index, que monitora a qualidade do ar em nível global. Isso aqui foi lá em outubro, né? Agora, sábado passado. É chocante, né? A pessoa que gravou, inclusive, tosse no meio do vídeo, as pessoas estão usando máscara, a situação realmente dramática. A gente que viu Manaus numa situação tão dramática durante a pandemia da Covid, agora está aqui o governo federal falando de mobilizar verba do Fundo Amazônica contra o Fogo. Veja a tabela aqui sobre as queimadas na Amazônia. Elas vieram em queda, aumentaram um pouco no governo Bolsonaro e explodiram agora neste mês de outubro. Então, tenho ainda aqui os gráficos que você trouxe, a gente mostra quando você achar conveniente, mas fala para nós o que está acontecendo, Luciano. O que está acontecendo é que não dá para você tentar proteger a Amazônia sem enfrentar o agronegócio, né? Tentar ficar na boa com essa turma que está dizimando a Amazônia e só ficar botando dinheiro em fiscalização e combatendo fogo, e não indo em cima de quem está botando fogo, cara, não vai resolver. Eu acabei de vir de Santarém, segunda-feira da semana passada, eu fui dar uma palestra em Santarém. A última coisa que eu te mandei é um link, é uma foto que eu tirei do avião. Quando o avião subiu, eu fiquei chocada de ver que é o mesmo céu de São Paulo no pior do inverno. Sabe quando tem aquelas sucessivas, assim, mais de uma semana, sem condição de limpar a atmosfera, não chega nenhuma frente, vai tendo aquele monte de inversões térmicas que vai segurando acumuladamente aquela poluição. Você vê aquele céu sobre São Paulo em julho, agosto, e estava lá em Santarém. Eu tenho uma amiga cientista, Érica Beringer, uma cientista fantástica, que trabalha lá na floresta. Ela estava estudando como que o fogo se comporta dentro de uma floresta preservada. E ela está cheia de febre, tomando um monte de remédio, super doente de tanto respirar fumaça. O LBA tem uns alojamentos que ficam no meio da floresta. Isso aqui é a floresta amazônica, essa fumaça preta? Fui eu que tirei. Acabou de subir. Isso é sobre
o céu de Santarém. Nossa. Então, assim, gente, sabe o que está acontecendo? Eu estava lá em Alter do Chão, e aí conheci uma pessoa ali, que estava que nem eu, né, curtindo o Rio Tapajós no domingo, e o cara contou, ele é um fazendeiro do Rio Grande do Sul, teve a fazenda dele alagada, produtor de soja, né, e estava lá na Amazônia para escolher uma terra para se mudar para lá. E ele me contou, e como eu, tem um monte de fazendeiros fazendo a mesma coisa. Quer dizer, gente, esse é o problema do que está acontecendo. A gente tem a Amazônia como uma proteção contra as mudanças climáticas. Eu posso me deter mais em explicar por que a Amazônia é uma proteção, né? Qual é o mecanismo em que ela vai, sabe, sendo o nosso airbag para as mudanças climáticas, para os eventos extremos. Mas destruindo a Amazônia do jeito que nós estamos destruindo, ela se transforma numa aceleração dos eventos extremos. E aí, qual é a consequência desse pessoal estar lá tendo as suas terras alagadas? Coisa que a gente vem avisando. Esse desmatamento vai acelerar o número de eventos extremos e o agro é a primeira vítima, porque falta chuva, porque vai ter mais eventos extremos inundando e sabe, chuva de gelo em cima de plantação. Aí, qual é o movimento deles? Ir lá destruir mais ainda a Amazônia. Ou o governo Lula enfrenta o agronegócio e dá um jeito de parar isso, proíbe, sabe? Alguma portaria proibindo comercialização de fazendas, moratória completa desse movimento através da como é que eu digo? Esse é o movimento, gente, é o seguinte, o cara vai e compra uma fazenda. Era uma fazenda de gado. Então, não está tendo nenhum problema legal com a moratória da soja. Aí o cara vai, planta a soja e aquele que vendeu a sua propriedade vai e compra de um grileiro que acabou de desmatar. Esse grileiro bandido que acabou de desmatar, pega esse dinheiro, vai e desmata outro lugar. Se está tendo esse movimento de agricultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que estão tendo as suas terras enfrentando uma hora seca, outra hora enchente, indo para a Amazônia, porque a terra lá é bem baratinha, sabe? A nossa floresta, a maior preciosidade do planeta, é muito baratinho destruir a Amazônia, que é a nossa proteção contra as mudanças climáticas. É tudo que qualquer pedaço do mundo queria ter. A China está lá reflorestando. E a gente aqui destruindo a nossa floresta para plantar soja para vender para a China. Olha, governo brasileiro, por favor, presidente Lula, por favor, assim nós não vamos conseguir salvar a Amazônia. Ou a gente enfrenta esse problema, ou não vai dar. E não adianta ficar dizendo que agronegócio, por favor, vá lá plantar aonde o pasto está degradado e a terra foi abandonada. Que fazendeiro vai querer comprar uma terra degradada e arcar com o custo de recuperar essa terra? Isso não funciona. Número 1. Número 2. Nós precisamos recuperar essa terra para a floresta, não para mais agricultura. De onde vai sair a água para esse crescimento? O presidente Lula disse que podíamos dobrar a área da plantação de soja. Socorro! De onde vai sair a água? Dos brasileiros? Do aquífero Guarani? Da onde vai sair essa água? Gente, por que o nível dos rios está baixando? A gente tem que ter planejamento, a gente tem que fazer um grande evento com especialistas e discutir Brasil na era das mudanças climáticas, agronegócio na era das mudanças climáticas. Ou a gente senta, entende o que está acontecendo e faz um plano, né? Qual é o problema? Entender que o problema é exatamente esse nosso agronegócio, é essa área imensa de grandes pastagens e grandes latifúndios. É esse o problema do Brasil. E como enfrentar isso? Vamos traçar um plano,
né, de ir substituindo uma parte disso por agrofloresta. Vamos colocar limite nos latifúndios na Amazônia, limites de área. O cara está com X hectares de soja, olha, não, só vai permitir do Y. Você vai ter X anos para converter uma parte disso em agrofloresta ou floresta. E aí você vai ter que converter tanto por ano. Ao invés disso, eles todo ano desmatam um pouquinho. Todo ano eles ampliam a área deles de soja. Gente, no nosso artigo a gente trouxe a área de soja aumentou 70% apenas nos 2 primeiros anos do Bolsonaro. A gente não tem esse dado para os 4 anos do Bolsonaro. E aí, o presidente Lula, ao invés de enfrentar essa máquina de destruição da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, vai e chora dizendo que o pessoal tem que, pelo amor de Deus, ir recuperar a área degradada. Se o pessoal está indo para a Amazônia, porque custa no máximo a metade do preço, hello, esse pessoal quer lucro. Isso é que nem pedir para o embaixador de Israel fofinho prometer que os nossos brasileiros não vão ter bomba na cabeça e libertar eles. Gente, vai me dando uma gastura dessa frouxidão. Sabe, a gente tem que ter coragem e a gente tem que enfrentar. O povo brasileiro, quando votou no presidente Lula, votou pelo enfrentamento. Não votou por essa entrega, sabe, que está acontecendo. Não votou por isso. Luciana, não, justíssima todas as suas ponderações. Eu quero trazer aqui também a participação do chat. Vou ler esse comentário da Maria, porque o que vem em seguida se relaciona. Ela diz: imagina a minha situação, sou idosa, deprimida, avó de adolescentes críticos e totalmente desesperançados. O mundo nunca foi fácil, mas hoje o ser humano está pior. Ela cita essa questão dos adolescentes, né? E o comentário do Joaquim Silvino é para você e pergunta o que você acha sobre a bancada ruralista que criticou isso no Enem, né, que ainda tenta trazer esse caráter de pensamento crítico para essa juventude, né, coloca essa galera para pensar sobre essas coisas que não são normais, por mais que a gente tenha naturalizado na sociedade, e vem a bancada ruralista tentando, né, diminuir e extinguir o Enem por conta desse posicionamento. E a gente queria muito te ouvir sobre isso. Gente, o agro supostamente pop está fazendo o papel deles. Estão aí financiando o 8 de janeiro para Bolsonaro ficar lá, continuando a liberar o crime ambiental, o desmatamento desenfreado. O agro fazer isso, eles estão fazendo o que sempre fizeram. Não fizeram aquela CPI ridícula contra o MST, né? São eles os que invadem as terras públicas, roubam de nós as terras públicas, e a CPI foi para o MST, que faz alimentos sem veneno, né? Que na hora da tragédia está lá sendo solidário. Esses caras só financiam, né, a continuidade dessa elite que não está nem aí com o coletivo, só querem o lucro dele. Na hora que o preço abaixa, o que eles fazem? Eles distribuem para quem está passando fome? Não, eles jogam fora. Eles jogam leite fora, eles, né? O que é perecível, eles põem no lixo para protestar e não doam para quem está passando. Então, assim, esse agro, a gente sabe quem é. A gente tem que reclamar de não ter o contraponto. Cadê nós fazendo o contraponto? Bom, nós aqui estamos fazendo. Mas e o governo? Gente, não dá para ter essa premissa de que, olha, não temos maioria, então a gente vai ceder. Não dá. Eu estou cansada da frouxidão, eu estou cansada, sabe, de ver o governo não se posicionando firmemente. Tem que mandar esse embaixador de volta para a terra dele, onde já se viu vir se encontrar com um presidente criminoso, roubador do povo brasileiro aí, que levou um monte de joia no bolso, né, na mochila, não sei lá mais onde que ele botou joia, né? Pelo amor de Deus, gente. Só uma coisa para Maria. Maria, eu sinto a mesma coisa que você. Está muito difícil, mas assim, eu acho que nós estamos aqui hoje
né? Eu tenho uma visão espírita da vida, tá? Eu acho que se a gente está aqui, a gente está tendo uma oportunidade de evolução. Eu poderia olhar essa realidade, ficar deprimida e falar, gente, eu estou dando, murro em ponta de faca, vou comprar um sítio, vou reflorestar e vou viver esse mundo doido aqui, o resto que me resta com a natureza, tá? Não faço isso. Não faço, por quê? Porque eu acho que a gente tem uma oportunidade rica de evoluir. Eu acho que essa realidade difícil está sendo colocada para a gente acordar. Humanidade, o que vocês estão fazendo com esse planeta? Sabe, a gente tem que evoluir, a gente tem que entender, a gente tem que mudar. Então, se eu mudo a minha, se eu mudo um pouquinho a minha volta, eu já cumpri meu papel. E eu vou cumprir meu papel o melhor que eu posso. E incansavelmente. Desculpa, Luciana, Ana. deixa eu trazer outro tema para você, já que você falou do governo. O governo brasileiro está se preparando para ir para Dubai. Vão 15 ministros. O presidente Lula, 15 ministros, vão ficar lá, não todo o período, né? A COP, deixa eu falar, a COP, né? Vai acontecer em Dubai, vai acontecer entre 30 de novembro e 2 de dezembro. O pavilhão brasileiro está sendo feito um grande investimento, são 110 eventos. Então, todas essas perguntas que você está fazendo para o governo brasileiro, o mundo também deve estar fazendo, né? O que você acha que esses 15 ministros, mais o presidente Lula, nesses mais de 100 eventos durante esses dias de COP, vão dizer ao mundo sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, na Amazônia, o que está sendo feito? Olha, eu não sei, mas eu também vou estar lá para perguntar. Eles têm duas opções, né? Eu vou. Gente, eu tô assim, batalhando para o Brasil fazer parte da rede mundial que monitora, né, que mede gases de efeito estufa. Eu sou a maior especialista brasileira em medir gases de efeito estufa com precisão, porque eu faço parte dessa rede mundial desde 2005. Então, assim, a gente tem essa batalha, gente. Não tinha nem governo Lula ainda, a primeira vez que eu fui para Brasília propor do Brasil ter uma rede brasileira de monitoramento de gás de efeito estufa. E eu escutei do Oswaldo Moraes, que está lá no MCTI, que incansável, né? Que ele está falando, a Luciana falar isso, sei lá, eu quantas décadas que eu escuto. E eu vou lá para conversar. Dessa vez tem chance, porque assim, a ONU colocou, né, está colocando todas essas evidências, e a Organização Mundial de Meteorologia está fazendo um movimento de existir um monitoramento mundial. Existe, gente, mas quando você olha a cobertura de medidas, é uma cobertura muito cheia de falhas. O Brasil, por exemplo, não tem medidas de gás de efeito estufa. O que eu faço é uma iniciativa do lado da ciência, depois que eu publico, eu coloco à disposição, né? Eu coloco público todos os resultados que a gente mediu. O monitoramento não é isso, o monitoramento ele é público, ele é bancado pela estrutura do governo, ele é contínuo e ele é aberto. Ele fica à disposição de qualquer um. Eu não posso fazer isso pegando dinheiro de pesquisa, porque eu tenho que publicar. Se eu meço e coloco público, eu não publico, e aí eu não ganho mais dinheiro para fazer pesquisa, se eu não publico. Então, assim, não pode ser nesse caminho. E aí eu falo, bom, é uma boa oportunidade para a gente ir lá e conversar com vários atores do governo sobre isso. Mas, assim, eu tenho muitos questionamentos também, tá? Porque são várias coisas que eu também não concordo. Eu acho que é uma ingenuidade, a tal da história de tentar fazer mudança com quem é o problema, com quem, na verdade, é quem precisa ser mudado, né? É difícil. Eu acho que nosso presidente, muitas pessoas no governo estão iludidas em conseguir proteger a Amazônia sem enfrentar qual é o verdadeiro problema da Amazônia, né? O que tem por trás da destruição da Amazônia? Gente, é carne, né? É pasto e soja e milho. É isso que está por trás da destruição da Amazônia. Em primeiro lugar,
são pastagens, né? A maioria das áreas desmatadas e usadas pelas atividades agrícolas são pastagens, e, em segundo lugar, soja. Só que, assim, soja e milho cresceram muito no governo Bolsonaro e continuam crescendo no governo Lula. A liberação de veneno para a agricultura, que esses filhos da mãe chamam de defensivo agrícola, defensivo do lucro imoral da agricultura, baseado no envenenamento das pessoas, né? Continua no Ministério da Agricultura e não na Anvisa. Como assim? Governo Lula, pelo amor de Deus. Olha, tem uma série de coisas horrorosas que estão na continuidade. Eu acho que a gente tem que questionar. Luciana, queria sair do tema Amazônia Brasil para falar do planeta. Essa situação do aquecimento global. Fiquei muito chocado, impactado com essa informação deste Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia, dizendo que 2023, está acabando daqui a pouquinho, deverá ser o ano mais quente em 125 mil anos. Não é que é o ano mais quente nos últimos 100 anos, nos últimos 125 mil anos. Não para a aceleração. Já estamos vendo aqui, na semana que vem, temperaturas de 38, 39, 40, 42, até 47 graus previstas a partir da semana que vem no Brasil, especialmente Centro-Oeste e Sudeste. Qual o cenário global, Luciano? Olha, esse é um assunto difícil da gente tratar, porque é o seguinte, né? Eu já vinha vendo, pelas pesquisas da Amazônia, que tem muita consequência de mudança no sistema que não estão dentro dos modelos. Deixa eu traduzir. Então, pega, por exemplo, a Amazônia. O que está dentro dos modelos? A floresta que deixou de existir. Então, quanto de carbono foi emitido no desmatamento? Mas não estão nos modelos o que essas florestas faziam no ecossistema que vão estar deixando de fazer, e toda a mudança climática que a falta dessas florestas promoveu. Só aí já tem 2 efeitos que não está lá no modelo. Quer dizer, o que o modelo está trabalhando é uma mudança muito mais amena do que realmente está acontecendo. Traduzindo, cada vez, quando saiu esse último relatório de IPCC, eu pensei, a história é muito pior e essas mudanças vão chegar muito mais rápida. Gente, foi o ano passado e está aí esse ano. Olha, Mauro, tem uma figura, o primeiro grafiquinho assim que mostra aquela linha descolada, coloca aí para a gente ponderar o que isso significa. Coloca, deixa eu pegar. Eu te mandei no WhatsApp. Eu entendi bem o que está dizendo, é que todos os modelos que os cientistas fizeram estão sendo superados por uma situação que está se degradando muito mais rapidamente, é isso? Vamos dizer o seguinte, os modelos estão subestimando as consequências das alterações que os seres humanos estão fazendo no planeta Terra. Nos modelos não tem o quanto que a falta das florestas promovem no equilíbrio climático. Esse efeito, porque assim, a floresta está lá jogando vapor de água para cima, e quando ela joga vapor de água para cima, ela resfria a temperatura. Porque a água, para sair do líquido e ir para o vapor, ela precisa de energia na forma do calor, então ela consome energia na forma do calor, ela resfria. Se nós temos menos floresta, está evaporando menos e está esquentando mais a superfície. Dá uma olhada nessa figura. O que cada linha dessa? Veja que a primeira linha é 1981, né? E está indo até agora. Veja que ano a ano subiu um pouquinho. A gente vê elas assim, uma hora abaixo, outra hora acima. Gente, desde abril, descolou. Está lá em cima. Um negócio muito acima, a temperatura subiu demais, e eu fico perguntando aqui, isso já é o início do colapso climático? Pode ser, porque isso é muito anômalo. As pessoas pensam, gente, o El Niño extremo é uma consequência das mudanças climáticas e não a causa, né?
é esse monte de gás de efeito estufa. A humanidade não para de aumentar as emissões de gás de efeito estufa. O que quer dizer isso? Qual é a principal emissão? Em primeiro lugar, usar carvão mineral para produzir energia. Em segundo lugar, usar petróleo para consumir energia. Em terceiro lugar, usar o gás, abre aspas, natural, vulgo gás metano fóssil, para produzir energia. O Brasil está construindo termoelétricas a gás natural, gás metano fóssil, sem parar. Aqui pertinho de mim, né, a gente fez um movimento forte em São José dos Campos e eles foram aqui para do lado, né? Do lado, e numa cidade pequena, ganharam terreno da prefeitura. Só que a termoelétrica, ela precisa ser refrigerada por água. Veja, supostamente ela é uma solução para o problema da falta d'água, dos rios baixos, sendo que a maioria da água, quem usa é o agronegócio. Antes do Bolsonaro, 60% do uso da água no Brasil vinha da agricultura. Por que Bolsonaro corre atrás de termoelétrica? Para liberar mais água ainda para a agricultura. Afinal, qual é o projeto econômico do Brasil? Virar a fazenda do mundo, né? Nós temos que mudar esse projeto. Bom, vamos continuar aqui. Então, nós temos... gente, ao invés... Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que esse é o problema principal. Mudou alguma coisa? Não. Está todo mundo só aumentando as emissões. Cada vez consumindo mais carvão mineral, petróleo e gás metano fóssil. Então, assim, nós estamos caminhando para o colapso de braço cruzado, né? A gente faz uma cópia atrás da outra e todo mundo está aumentando as emissões. O governo brasileiro, que supostamente quer combater as mudanças climáticas, está aí falando em explorar petróleo numa área mais abaixo ainda do pré-sal. Hello? Esse é o problema, o maior problema da humanidade. Não é o maior problema do Brasil. Ok, mas e aí? O Brasil não quer fazer um papel relevante no mundo? Não quer ser o porta-voz do que, o exemplo do que a gente tem que fazer? Como que está indo investir em explorar mais petróleo ao invés de investir em fontes alternativas, né? E precisa de muito investimento em pesquisa, né? A gente tem, por exemplo, geração de energia eólica silenciosa, revolucionária, que as pessoas podem botar cada um na sua fazenda, na sua propriedade. Por que a Petrobras não está botando esse dinheiro que ela quer botar para explorar petróleo, né? Para fazer pesquisa numa área mais profunda ainda, que num tremor de terra, né? Vai dar problema? Porque, sabe? Olha, gente, é assim, pode ser que a gente já esteja assistindo o início do colapso climático. Então, assim, a minha pergunta sempre eu sempre passo isso para o Mauro. Quantas pessoas mais vão ter que morrer de eventos extremos para a gente se convencer de que nós temos que mudar, gente? Pelo amor de Deus, fica no discurso e não muda nada. Luciana, nós vamos ter o pior verão da história aqui no Brasil? Muito provavelmente. O El Niño só está começando. Os modelos dizem que o pior vai ser o ano que vem. Mauro, coloca aquela anomalia. É o segundo, ou foi a primeira figura que eu mandei para o seu, ou a segunda? Deixa eu ver. No mundo inteiro. Olha, isso daí é uma anomalia. O que é anomalia? Quando a gente quer saber o tanto que esse ano está fora da série, né? Está anormal, a gente pega uma média de 30 anos para trás e subtrai o que está acontecendo hoje com o que era 30 anos atrás e faz isso com todo esse tempo para dizer o quanto ele é anômalo. E aí você vê pela faixinha, né? Olha lá no Oceano Pacífico, bem na faixa do Equador, isso é o El Niño. O El Niño é o aumento da temperatura no Oceano Pacífico, nessa faixa tropical. E isso muda a circulação atmosférica, faz chegar umas massas de ar mais quente, que afasta a chuva, na Amazônia, chove menos. Só que tem um outro processo aqui no Oceano Atlântico, pega do Equador para cima, vocês estão vendo tudo vermelho?
Quanto mais escuro, olha, está tudo acima de 3, 4 graus acima. Aqui na faixa do El Niño, a gente vê que tem até 5 graus acima, né? Essa anomalia de temperatura do Oceano Atlântico Norte, do Equador para cima, também reduz a chuva na Amazônia. E aí tem os brasileiros criminosos, né, que só querem saber de dinheiro, que estão lá destruindo a Amazônia como um formigueiro de formiga saúva, tirando a capacidade da floresta de continuar viva, né? Porque isso vai mudando o clima da Amazônia, já está chovendo menos por causa do desmatamento. Então, nós temos um processo de desmatamento e degradação da Amazônia, somado com 2 eventos globais, que é... Então, vocês estão vendo por esse cenário que não dá para a gente dizer, não é o El Niño que está mudando a temperatura do planeta, é todo um aumento de temperatura nos oceanos e tem as outras... Eu mandei também figurinha do globo inteiro. Gente, o globo está aumentando a temperatura porque nós emitimos mais gás de efeito estufa. São substâncias químicas que ficam na atmosfera que são capazes de absorver energia na forma do calor e ela fica por aqui entre nós. Então, o planeta está ficando mais quente. Só que ele não fica mais quente homogêneo. E é isso que nós estamos vendo, tá vendo? Olha o oceano. Quando está azulzinho, está mais frio, essas partes estão mais frias. Se você colocar, Mauro, não agora, pegando só o oceano, pegando o planeta inteiro, deve ser lá para a 4ª figurinha que eu te mandei. Aí a gente... Aí dá para a gente ver. Você mandou várias. Essa é o planeta inteiro. Vocês estão vendo que assim toda a faixa tropical está super quente, né? Aí, se você for na seguinte... Essa imagem aqui é de ontem, tá? É de 8 de novembro. Sim. Tá? Sim. Essa imagem é de ontem. Vocês estão vendo a escala? Olha o Brasil, as regiões do Brasil como estão mais quentes. Olha a Austrália, gente. Daqui a pouco, vocês lembram, há uns anos atrás, acho que há 4 anos, teve um incêndio incontrolável na Austrália. Está com risco de acontecer isso, né? Essa daí. Isso é também a anomalia das temperaturas no globo. Então, veja, onde está para o azul é mais frio. Aonde está para o vermelho é mais quente do que esses últimos 30 anos. Então, você vê, olha o Ártico e a Antártica, a Europa, os Estados Unidos, ali o centro, sudoeste do Brasil, Argentina, Paraguai. O sul agora está quente, mas se a gente pegar o cursor e for um pouquinho para trás, na época que teve as enchentes enormes no sul, estava do Paraná para cima, do estado de São Paulo para cima, estava muito mais quente do que o normal. E do Paraná para baixo, muito mais frio do que o normal. Essa diferença de temperatura, e no oceano também, gente, estava super dividido. Isso cria esses grandes processos e traz um monte de chuva para determinadas regiões, seca para outra. Nós estamos desequilibrando o planeta, e na hora que a gente desmata, a gente promove um problema maior ainda, porque a gente ter o ambiente preservado nos auxilia a enfrentar essas mudanças. Gente, desculpa, eu começo a falar, não paro. Não, está ótimo. Não, é uma aula e, de fato, muito... Obrigada, Luciana. Muito obrigado. Boa viagem para Nova Zelândia, depois vai para a COP também e volte sempre aqui. Vamos querer você como enviada especial do Fórum Café para a COP, se der, entra direto de lá. Viu, Luciana, tá bom? Ô, Mauro, gente, vocês me instruam. Passa meu telefone para a Ana também, né? E aí, de repente, eu vou fazendo assim vídeos lá e vou mandando para vocês, e aí vocês podem trazer. Obrigado. Muito bom, vamos fazer isso. Vai ser uma honra. Boa viagem, Luciana. Gente, obrigada. Esperança, militância, firmeza e vamos em frente. Valeu.